Boa noite, Hafner. Boa noite a todos os seguidores do canal Voo da Coruja. Eu gostaria nesse áudio de fazer um contraponto à opinião de uma seguidora a respeito do caso Gugu. Assim como o Hafner mencionou em outros vídeos, eu também acredito que esse caso será um divisor de águas para o direito de família brasileiro, independente do resultado que ele obtenha. Como foi mencionado no áudio da outra seguidora, eu também não concordo ou discordo de uma pessoa única exclusivamente por ela ser mulher. Cada caso é um caso, na minha opinião. E eu também acredito que a Rosemília vivia em um mundo de conto de fadas. Se ela já não era apaixonada por ele, na época que ela aceitou o acordo, acredito que no mínimo ela se apaixonou depois. E que talvez ela achasse também que ela poderia ser correspondida. Mas eu gostaria de trazer a reflexão de vocês para uma frase que foi mencionada no áudio anterior e com a qual eu concordo plenamente. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A minha opinião ela é baseada nas entrevistas que foram divulgadas na mídia, principalmente na entrevista do ex-segurança do Gugu. Foi mencionado que ela idolatrava ele, que ela fazia tudo que ele queria. Eu não vou entrar aqui no aspecto moral da questão. Porém, foi feita uma proposta. Essa proposta foi aceita e selou-se um acordo. Vejo muitas pessoas na internet, independente de acharem que ela deveria ou não receber a ameação dos bens, dizendo que se decepcionaram com o Gugu, porque ela não foi mencionada no testamento. Para mim, a partir do momento que um acordo é feito entre duas pessoas, as regras estão postas na mesa, não tem ninguém enganado. Eu não me surpreendi do Gugu não tê-la contemplado com a ameação dos bens. Porque, frente a tudo que está exposto, para mim está claro que eles não tinham uma união estável. Agora, eu me surpreendi com ele não ter previsto nenhuma pensão para ela se manter, assim como ele previu para a mãe, mesmo que fosse uma pensão com valor inferior. Por quê? Apesar dela ter uma profissão, e uma profissão muito boa, ela abdicou da vida profissional dela para criar essas crianças. Então, mesmo se ela começasse a trabalhar como médica agora, ela dependeria de um tempo para se reerguer. E ela dependeria de se manter nesse prazo. Pode ser também que ele tenha pensado que, mesmo se ela precisasse de alguma ajuda, ela estaria resguardada, porque mais 75% dos bens, estão em nome dos filhos, segundo o testamento dele, se for cumprido tal como está lá. Porém, eu gostaria de chamar a reflexão de vocês a respeito das escolhas que nós fazemos. Ela aceitou o acordo. Então eu não a vejo como vítima nessa história. Eu a vejo como uma pessoa omissa e, mais do que omissa, uma pessoa ingênua. E não me parece que ela seja uma mulher gananciosa. Me parece que ela está tentando se resguardar de alguma forma. Nesse caso, ela teria que declarar a união estável. No Brasil, quando o casal se casa no civil ou vive numa união estável regular, com uma certidão registrada, se não for feita nenhuma opção por regime de bens, o regime automático é a comunhão parcial, salvo nos casos em que é obrigatória a separação de bens. Então, nesse caso, se ela for reconhecida como companheira dele, como não havia nenhum tipo de registro, valerá a comunhão parcial. Se ela realmente fará doação para os filhos ou não, eu não sei, aí fica da consciência dela. Mas eu queria chamar a reflexão de vocês para os acordos que nós fazemos na vida. Acordos aqui no sentido metafórico também, não plenamente acordos selados, como foi o caso entre o Gugu e a Rose. As situações a que nós nos submetemos e as consequências que isso pode ter no futuro. Porque eu concordo aqui com a outra seguidora. Esse ato do Gugu teve consequências na vida de muitas pessoas, principalmente na dos filhos. Mas ele não fez esse ato sozinho. Eu não tiro a responsabilidade da Rose. Ela não foi iludida nesse caso. Ela aceitou, não aceitou? E eu lamento muito por essas crianças. São as pessoas que eu mais lamento nessa situação toda. Independente do que vai ser resolvido. Porque foi feito uma ferida muito grande na história dessa família toda, não só dela quanto dos filhos, da mãe, dos irmãos.
E mesmo que esses filhos voltem a conviver com a mãe, uma união saudável, afinal de contas, mãe é mãe, e pai é pai também, eu acredito na importância do pai na vida dos filhos, mas eu acho que deixou-se uma ferida que vai cicatrizar, mas vai ficar exposta. Essa relação dessa mãe com esses filhos jamais será a mesma, mesmo que eles convivam na máxima harmonia que possa existir entre eles, e eu acho que isso tudo foi desnecessário, porque eu concordo que deve ser muito difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa na idade dela, uma mulher madura, vivida, ficar pedindo mesada para os filhos para fazer as coisas. Deve ser muito difícil, mas ela aceitou viver de mesada do não marido, ou, para quem concorda que eles tinham uma união estável, do companheiro esses anos todos. Então eu também acho meio estranho esse, não sei se orgulho é a palavra certa, mas na falta da palavra melhor vou falar esse orgulho de não querer ter que depender da mesada dos filhos, já que ela viveu de mesada dele esses anos todos. Então, façamos a reflexão sobre as nossas situações mesmo, conjugais, familiares, e das situações que nós aceitamos viver. Porque depois, mesmo que os direitos de família existam e nós possamos pleitear direitos e em alguns casos sermos reconhecidos, para esses direitos serem reconhecidos em alguns casos, muitas fraturas têm que ser expostas. E até que ponto vale isso? Eu lamento muito por todos, por ela, pelas crianças, por todas as pessoas, pelos fãs do Gugu que se decepcionaram com ele, porque essa também é uma mancha que vai ficar na lembrança de todas as pessoas que eram fã. Eu, como o Rafner também mencionou em vídeos, não era uma fã do trabalho dele, mas cresci com o Gugu na televisão, e eu acho isso tudo muito triste. Era essa a minha opinião. Agradeço ao Rafner pelo espaço, agradeço a vocês que ouviram o áudio até aqui. Estou aberta a críticas construtivas a respeito da minha opinião. Eu acho que o importante, independente da opinião de cada um, é fomentar o debate, porque no sentido amplo, esse é um assunto que afeta a todos, né? O direito de família, os direitos civis de cada um. Mais uma vez, obrigado, Rafner. Obrigado ao público do canal Voo da Coruja. Boa noite, um abraço a todos.